Sejam bem-vindos à rubrica Tendências, conectados com uma cadeia de valor para comunicar os agentes que fazem acontecer. Para disseminarmos as estratégias e competitividade do território, estamos no Up Território, na aula magna do Instituto Politécnico de Viseu. A questão das alterações climáticas é uma questão que preocupa neste momento todos os territórios. É uma situação que não se pode dizer que é daqui a X anos, nós vivemos hoje já presentemente. Aliás, a região teve um fenómeno em 2017, dos grandes incêndios de outubro, que é de facto um exemplo paradigmático da questão das alterações climáticas e, mais do que isso, revela também que essas questões e os fogos não têm fronteiras e começou num território e veio ter ao território da nossa comunidade intermunicipal. E falando na questão do projeto LIFE, vamos aqui a uma questão estratégica e importante. A comunidade intermunicipal tem já aprovado, aliás foi das primeiras comunidades intermunicipais do país, a ter um plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas. Esse plano foi aprovado pelos 14 municípios, tem ações de índole intermunicipal e tem ações de índole municipal, portanto, descemos também à escala municipal e, desde logo, tem um conjunto de iniciativas e de ações que têm que ser desenvolvidas em vários setores. Um setor é de facto o setor agroalimentar. E nessa perspectiva do setor agroalimentar, podemos de facto aqui dizer de uma questão que nos preocupa, que tem a ver com um recurso fundamental e da atividade económica do nosso território, que é a questão do vinho do Dão, e nessa perspectiva a CIM tem vindo inclusivamente a trabalhar com o Sistema Científico-Tecnológico, neste caso também o IPB e também na Comissão Vitivinícola do Regional do Dão, no sentido de termos políticas e práticas e projetos que possam mitigar essa influência das alterações climáticas. De facto, e num minuto só, e porque também falou nisso e acho que é importante, que é a questão do projeto LIFE. A CIM tem vindo a assumir como estratégico no território a questão da defesa e da resiliência da nossa floresta e também a questão da proteção civil intermunicipal. E no domínio da proteção civil intermunicipal temos vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas importantes, de uma forma articulada também com os agentes de proteção civil do nosso território, com um conjunto de projetos, em que o projeto LIFE é exatamente um deles, onde toca, de facto, numa vertente que é fundamental, que tem a ver com a questão da pastorícia, a questão da pastorícia fundamental para a questão da gestão de combustíveis do nosso território. Fechámos, ainda há 2 dias, a credenciação de técnicos de fogo controlado, em que o fogo controlado, que é chamado o fogo frio, é fundamental para a gestão dos combustíveis, mas também é muito importante para a gestão da nossa paisagem. E, portanto, aqui temos vindo, com este Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, a fazer um caminho no sentido de termos um plano de ação, mas um plano de ação que seja operacional. E esse plano temos vindo a ser desenvolvido com ações de índice intermunicipal da CIM e também medidas por parte de cada um dos municípios e, portanto, temos-nos vindo a preparar no sentido de termos um plano operativo que possa ser desenvolvido com os municípios com um diagnóstico, mas mais do que um diagnóstico, também já com um plano de ação, com ações medidas para mitigar aquilo que são o efeito das alterações climáticas. Muito bem, muito obrigado. Ao lado, Carlos André Carvalho falou nesta questão do impacto das alterações climáticas numa região que vive muito da agricultura, como é o Douro. É também esta agricultura que é mote ou chamariz turístico para um novo tipo de turista que gosta de estar e fazer ao mesmo tempo, não é? De produzir. No entanto, falou também que este turismo é sazonal e que é preciso combater. Aquilo que o questionava era sobre como combater, que estratégias é que existem já em cima da mesa que possam combater esta sazonalidade da região do Douro. Muito obrigado mais uma vez. É um problema. Em primeiro lugar, existe uma situação que de alguma forma tem minimizado, que é o facto da abertura do rio
neste momento, ser durante mais tempo no ano do que era há uns anos atrás. E isso acaba por trazer turistas durante mais tempo ao território. Nós depois temos aqui um outro problema. Muitas das vezes existe uma certa desconexão entre aquilo que é o turismo fluvial e o valor acrescentado que cria, na grande maioria, daquilo que são os habitantes do nosso território. Agora, como é lógico, existem aqui uma perspectiva de que, muitas das vezes, a questão do enoturismo só por si não chega. Eu, sinceramente, não concordo. Parece-me que nós ainda não conseguimos perceber a forma como o deveremos fazer, até porque existem outras realidades na Europa e no mundo onde as pessoas passam uma semana ou até mais tempo em regiões vitivinícolas, com circuitos de adegas, visitando unidades de enoturismo, que, na maior parte das vezes, e agora aqui também sendo juiz em causa própria, na maior parte das vezes essas próprias regiões não têm aquilo que é a dimensão paisagística, cultural, que tem a região do Douro. Agora, há também, claramente, aqui uma lógica de diversificação. A comunidade intermunicipal está, neste momento também, e à semelhança daquilo que o Nuno apresentou há pouco, a elaborar aquilo que é no âmbito do Prover, que é um programa de valorização dos nossos recursos endógenos, uma estratégia para colocarmos em cima do território, portanto, a nível turístico. E vai ter que haver aqui uma diversificação. Não vamos inventar nada, vamos, no fundo, a integrar aquela oferta fragmentada que falávamos há pouco. E disso vai-se ter que dividir aqui numa série de setores. Vamos ter que agarrar naquilo que é o turismo cultural, com a questão do bem-estar, com a questão daquilo que é tal índice de qualidade de vida que ali se faz, a questão do turismo religioso, fruto também daquilo que é o enorme património e o edificado que existe na nossa região, o turismo gastronómico, que aqui é importante também a tal criação da identidade e de uma identidade que tem que ser partilhada, apesar da diversidade, por todo o território, a questão do turismo de saúde e de bem-estar, a questão do turismo de natureza e a questão também do turismo de luxo, porque sendo nós também um tipo de turismo que não é massificado, temos que realmente criar aquele tal valor acrescentado, sendo que muitas das vezes há sempre uma perspectiva que para a nossa comunidade é difícil de perceber, porque parece que por vezes, quando falamos nisto, parece que estamos aqui a tentar colocar algum elitismo no tipo de turismo que pretendemos. Não é. Há diferentes níveis de turismo. Agora nós, pelas características próprias da nossa região, é um segmento que claramente na região do Douro se enquadra perfeitamente. Ou seja, agarrando na agricultura e no enoturismo, porque só há turismo por causa da agricultura, e nós muitas das vezes parece que nos esquecemos disto, nós falamos em turismo, mas o turismo existe no Douro porque existe a agricultura, e eles dissociados, o turismo não pode existir sem a agricultura. Mas é importante depois, fruto daquilo também, que já é esta oferta que existe, diversificar dentro destes diferentes setores. Este plano estratégico está já para apreciação dos municípios, que depois cada um deles, e à semelhança daquilo também que aconteceu com o plano de adaptação às alterações climáticas, irá ter ações transversais a todo o território, iremos depois também baixar às ações que cada um dos municípios irá fazer e às estratégias que permitirão o tal reforço coletivo, portanto, mas é neste sentido da diversificação, aproveitando aquilo que é a identidade e reforçando-a, que eu acredito que nós conseguimos a sazonalidade e uma outra situação que nos preocupa bastante, que é a questão da periodicidade e do espaço de tempo que os turistas nos visitam. Prolongar o tempo. Prolongar o tempo, que é fundamental que nós o consigamos fazer, até porque para garantir a tal sustentabilidade, que no fundo é o objetivo que hoje aqui nos temos. Mas deixei uma palavra também que me leva à conversa para este lado da mesa, que é a diversidade. Na Casa da Ínsua é precisamente esta diversidade e a aposta nos produtos endógenos, mas não apenas num produto. Há o vinho, há o queijo, há o pomar. É isso que faz o turista que procura a Casa da Ínsua para ficar na casa enquanto alojamento, vem à procura de conhecer estes produtos? Ou isso já é algo que não procura quando chega, mas leva quando vai? Eu, assim, da minha experiência que tenho da Casa da Ínsua, do terreno, eu constato duas situações atualmente. Chego à conclusão de duas situações, que é o turista ou o visitante que ia à Casa de Ínsua até 2015, 2016, era um turista ou enoturista puro e duro, ou seja, ia para o hotel, ficava no hotel, queria provar vinhos, fazia provas de vinho e comprava e ia embora. A partir de 2018, 2019, constatámos um visitante, um turista diferente, que além de
querer ficar hospedado, querer degustar aquilo que se produz ou que é tradicional da região, queria que lhe contássemos histórias. O enoturismo, neste caso, estamos a falar do enoturismo, não é só ir visitar uma adega, fazer uma prova de vinho e comprar umas garrafas. Não, atualmente o turista, como é muito mais exigente, ele procura algo diferente, história, procura património, alguém que lhe conte a essência daquele local. Portanto, o que é que existe ali e porquê é que existe. Pronto, e isto é o que nós estamos a notar, que face à capacidade de informação que existe disponível, que as pessoas têm disponíveis diariamente, o grau de exigência para nós é muito superior. Portanto, e nós temos que nos adaptar, ou seja, nós não é só abrirmos as portas, recebermos as pessoas e olha, tem aqui o restaurante, o quarto é aqui, a loja é ali, não. Temos que os acompanhar, temos que ir contando histórias, porque costumo dizer que em cada esquina há uma questão a colocar e há uma resposta a dar. Exato. Muito obrigado. Fernando Nunes, não me esqueci de si, e ainda vamos aí, só que pediam aqui do lado esquerdo, e pegando nos números da Casa da Ínsua, que há pouco nos apresentavam de 1,88 noites, ou seja, não chega a 2 noites que os hóspedes ficam seguidas na Casa da Ínsua. Isso reflete um bocado o panorama da região, até não só do Douro, mas também aqui de Viseu, Dom Lafões, e por isso mesmo, aqui ao meu lado, o Nuno Martins pedia para falar de 30 segundos sobre o assunto. É só uma questão que eu acho que é importante, porque o que o Presidente falou no final, além da questão da sazonalidade, falou na questão da estada média. Acho que é esse o grande desafio que temos, que é aumentar a permanência dos turistas da nossa região. E isso tem a ver com a questão da virtualidade, de trabalharmos a nossa diversidade como uma oportunidade dos produtos turísticos integrados de base intermunicipal, que é aumentar a oferta para que também visite o nosso território. Trabalhando o turismo de natureza, o produto de gastronomia e vinhos, o turismo cultural e os eventos, obviamente, têm esta possibilidade de ter um pacote para a família, quando vem com diferentes motivações, mas também aumentar a estada média. E para finalizar, uma questão que eu acho que é importante, que é esta questão de que, às vezes, as ameaças dos territórios ao lado não são ameaças, são oportunidades. O Douro, como património mundial, e a atratividade do Douro, é uma oportunidade para a região Viseu de Dom Lafões. É uma oportunidade para as pessoas estarem no Douro e virem à nossa região. Assim como a atratividade da nossa região, da centralidade de Viseu e da cidade de Viseu, que obviamente tem uma centralidade e é a capital da região, é uma oportunidade para os municípios ao lado de virem a Viseu, mas depois ir a São Pedro Sul, ir a Penalva do Castelo. Portanto, era só esta nota importante, que é um desafio a estada média dos turistas, e esta questão de trabalhar na combinação cruzada dos recursos e ter o produto estruturado para aumentar a permanência das pessoas na nossa região. Muito bem, muito obrigado. Para fecharmos, Fernando Daniel Nunes, há pouco falavas aqui na mesa num país muito centralizador, portanto muito focado no litoral e sobretudo em Lisboa, na capital, sendo a Visabeira uma das grandes empresas do país, já não falo na região, falo mesmo em concreto do país. Nunca foi tentador levar a sede para Lisboa e, mantendo-se aqui no território de Viseu, e não estou com isto a dizer que deveria estar em Lisboa, muito pelo contrário, aqui posso dar a opinião e acho que fazem muito bem em estar em Viseu, mas a fixação aqui no território de Viseu tem a ver com política da empresa, com estratégia da vossa parte, ou no fundo a região reúne todas as condições para fixar grupos grandes, como é o caso da Visabeira? Eu diria que era muito mais fácil se estivéssemos em Lisboa, não tenho dúvidas, ou então no Porto. Era muito mais fácil porque estamos muito mais próximos do centro de decisão, porque infelizmente a realidade é que vivemos num país muito centralizado, como já foi dito aqui, que concentra muito do poder nos grandes centros, e portanto é preciso criar aqui condições para que mais visabeiras venham para o interior do país, porque é sinal que temos um país competitivo, é sinal que temos um território bem distribuído, é sinal que, portanto, que já houve um pouco dessa descentralização que é preciso, porque nós vemos empresas que neste momento, fruto da mão de obra, da falta de mão de obra que existe, portanto, empresas de Lisboa e do Porto têm grandes desafios devido à falta de mão de obra que existe, mas nós aqui no interior temos esses desafios a dobrar, porque a realidade é que não há condições, e portanto é preciso criar essas condições para conseguirmos captar novos
portanto, novas pessoas para aqui, para o interior e para o interior do país, mas também fazer com que essas pessoas que são daqui não saiam daqui, não é? Portanto, daí, pronto, tem que se pensar numa estratégia, portanto, e os governos... Essa vai continuar a ser a estratégia também da Visabeira? Sim, a estratégia da Visabeira vai ser continuar em Viseu. É uma estratégia que tem permitido alavancar a empresa e não tem sido não tem sido uma pedra no caminho do Grupo Visabeira, portanto, antes pelo contrário. Foi aqui que crescemos, foi aqui que o grupo foi fundado e, portanto, não está de todo dentro dos planos mudarmos a nossa sede, quer para Lisboa, quer para Viseu, quer para Paris, quer para Londres, onde também estamos presentes, não está completamente fora dos planos. Mas sim, era benéfico se criássemos aqui condições, quer do ponto de vista de benefícios fiscais para as pessoas, para o que for, mas era preciso criarmos condições para podermos fixar as pessoas cá no interior. Estimados ouvintes e seguidores, bem-aja por acompanharem a rubrica Tendências em torno da inovação, do empreendedorismo, do turismo, do marketing e da comunicação. A rubrica Tendências tem o apoio do Turismo do Centro de Portugal, da Aresp, da Cave Lusa e da Quinta Dona Sancha. Um bem-aja a todos e fiquem bem.